Fala, empreendedores, tudo certo? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal e hoje nós vamos falar sobre processo. Já viu aí no vídeo, né? No título, qual é o título do vídeo de hoje? Nós vamos falar sobre processo que está dentro de uma matéria maior chamado cadeia de suprimentos. É isso mesmo. Esse é um dos vídeos de uma série de 3 vídeos, onde nós vamos falar um pouco mais abrangente sobre cadeia de suprimentos. O que eu vou falar dentro desse vídeo sobre cadeia de suprimentos? Esse eu vou falar sobre processo. No próximo eu vou falar sobre fornecedores, né? Como encontrar os fornecedores que não dão mancada ou que menos dão mancada. E o terceiro vídeo vai ser sobre estoque, como calcular e organizar para fazer a gestão dos seus estoques. Por esses dias eu estava conversando com a minha mãe e estava explicando para ela que o crime organizado se chama crime organizado porque realmente ele é organizado como se fosse uma empresa. Então eles pegam todos os processos, a gestão que existe dentro de uma empresa, pessoas capacitadas, pessoas estudadas, e trazem para o crime organizado. É por isso que se chama crime organizado. E aí a frase que eu queria deixar para vocês é: se até o crime consegue ser organizado, por que você também não pode conseguir? Então hoje eu vou ensinar a vocês a como organizar a sua empresa e deixar de perder dinheiro e, consequentemente, aumentar os seus lucros e parar de ter retrabalho. É isso mesmo. Por que as pessoas vivem fazendo, refazendo e refazendo? Porque elas não têm um negócio chamado processo. Outra coisa que acontece muito, o dono da empresa sempre sabe fazer da forma correta, só que toda vez que ele vai tentar ensinar, por algum motivo não dá certo. E eu vou explicar o porquê que isso acontece. O processo está dentro da cabeça do dono e ele não consegue passar esse processo para o funcionário. E aí ele fala: já expliquei, eu já ensinei e nada dá certo. Uma coisa que eu tenho prestado muita atenção: ter um funcionário é a mesma coisa que ter um filho. Você vai ter que falar. Poxa, mas é adulto, eu vou ter que falar 10 vezes. Não é porque é adulto, é porque são pessoas. E isso, a gente tá falando um pouquinho de cultura. Então, quando você quebra a cultura da pessoa, é difícil dela entender, né? Ou o subconsciente dela é difícil aceitar. E aí você tem que falar, treinar, até que ela faça aquilo no automático. Gerenciar pessoas é chato, é complicado, mas você tem que ter persistência. Esse é um dos desafios que o empreendedor tem que ter. Então, a sua empresa está afundando por falta de organização. Esse é o título desse vídeo. E aqui nós vamos aprender processos que aumentam o lucro, é isso mesmo? Então, como organizar seu negócio para crescer sem retrabalho. É isso que você vai entender aqui. Mas antes disso, qual é o objetivo? Por que eu devo ter processos, né? Vamos entender. Quando sua empresa tem processos bem estruturados e alinhados, você evita retrabalho, reduz erros e garante eficiência no produto ou no seu serviço. No processo, cada etapa segue um fluxo organizado e o negócio ganha previsibilidade e produtividade e escala. Então você só consegue ter previsibilidade do que vai acontecer, produtividade, os funcionários tendo mais produtividade, e escalar o seu negócio quando você tem um negócio chamado processo. A pessoa tem que repetir exatamente sempre a mesma coisa. O que são processos e por que são essenciais? Vamos entender. Processos são sequências de atividade. Então, são sequências de atividade. O que eu preciso fazer? Eu preciso criar a etapa 1, a etapa 2, a etapa 3. Então, depois de eu fazer a etapa 2, eu tenho que fazer essa etapa 3. Falando assim parece meio óbvio, mas você tem que criar essa etapa 1. O que eu tenho que fazer na primeira etapa? Vamos pensar em uma pizzaria. Na primeira etapa eu vou bater a massa. Mas como eu bato a massa? Tem a receita correta, tem o tempo que vai ficar lá na máquina para bater a massa. Isso é um processo. Quando você cria cada etapa, você está criando um processo. A segunda etapa é abrir a massa. Como eu abro a massa? Quais os movimentos corretos que eu tenho que fazer para abrir a massa? Esse é o padrão da minha pizzaria. Depois eu vou colocar os ingredientes. Qual é a sequência dos ingredientes? Qual é a quantidade de ingredientes? Estou criando um processo. Então é uma sequência de atividades padronizada dentro do negócio. Então não basta ser uma sequência de atividades, ela tem que ser padronizada. O que eu vou fazer, o outro também tem que fazer igual, tem que fazer exatamente da mesma forma que eu estou fazendo. Empresas que não documentam seus processos enfrentam problemas como retrabalho, erros constantes e falta de produtividade.
atividade. O que acontece? Muitos donos, os que entendem que precisam ensinar, vão lá e ensinam. Só que o que acontece? Existem formas de aprendizado. Não é porque que você, como dono, aprendeu olhando, que todas as pessoas que vão passar também vão aprender olhando. Tem gente que aprende vendo, tem gente que só aprende fazendo, e tem gente que só aprende ouvindo. E aí é onde a gente entra nas 3 formas de aprendizado, que é o visual, o auditivo e o sinestésico. Tem gente que aprende olhando, só da pessoa bater o olho já aprende como faz e já consegue fazer igual. Tem gente que só de ouvir, você explica, ele consegue replicar. Tem gente que é sinestésico. Todo mundo tem um desses que predomina e tem o segundo que precisa treinar um pouco mais. Tem gente que até fala assim pra você, não, eu tenho que fazer pra aprender, né? Então ela já entendeu que ela é sinestésica. Por isso que é importante você ter os 3. Quando você faz a combinação dos 3, visual, auditivo e sinestésico, você pega a perfeição do aprendizado. É aqui que eu queria falar, empresas que não documentam. O documento, ele entra também como visual. Não adianta nada você falar, ó, você tem que pegar esse copo aqui e colocar esse copo aqui, beleza? Todo dia você tem que fazer isso. Vai chegar um dia que ele vai pegar esse copo e colocar aqui. Aí é onde entra o documento. Quando eu falo documento, hoje em dia existem vídeos, né? Então a gente pode documentar esse processo num papel visual. Provavelmente você já viu, quem trabalha com delivery, já viu aquelas hamburguerias que tem o processo de montagem de lanche. Aquilo é um processo e aquilo é o documento daquele processo. Então, por mais que a pessoa passou por um treinamento, ela tem como se fosse uma cola para quando ela esquecer, sentir dúvida, ela ter fácil acesso e olhar. No ramo de hamburgueria, a pessoa basta olhar para cima, ela já vê qual é a sequência do lanche que ela tem que montar. É uma coisa que eu não sabia, mas eu acabei descobrindo, é que a sequência das coisas que você coloca no hambúrguer muda o sabor. Então, se você colocar o hambúrguer, o queijo, o alface, o tomate, o ovo, quando você muda a sequência, né, acaba alterando um pouco do sabor. Eu não sabia, para mim era tudo a mesma coisa. Por isso que é importante as hamburguerias terem exatamente esse processo. E isso você precisa ter, não importa qual é o ramo da sua empresa. Se você tem uma agência de marketing, se você tem uma serralheria, o funcionário tem que fazer igual a você. E não é só olhando que ele vai fazer igual a você. Ele tem que olhar, você tem que fazer, né? Fazendo para ele olhar. Você tem que ter um documento impresso, tá? Impresso, ou colado na parede, ou um documento que você entrega para ele, ou uma videoaula. Quando ele sentir dúvida, ele vai acessar esse documento. Então, quando você estiver dando esse treinamento, você fala, ó, lá no manual tem explicando tudo certinho. Sentir dúvida, pode me chamar e pode olhar. Então, você tem que incentivar esse treinamento. E como a gente faz isso, né? Como a gente mapeia os processos da empresa. Bom, primeiro a gente tem que identificar as atividades chaves do seu negócio. Exemplo, atendimento ao cliente. Vamos supor que o atendimento ao cliente é uma atividade chave. Produção, todo negócio em produção, e entrega ou pós-vendas. Tudo isso você tem que criar um processo. Principalmente quem trabalha com produtos, loja virtual, essas coisas, tem que trabalhar muito no pós-venda. Então precisa criar um processo claro no seu pós-venda. Como assim? Muitas vezes você precisa fazer a logística reversa. O cliente comprou o produto errado, chegou com defeito. Você já tem que deixar aquilo mapeado e escrito para o funcionário que tiver que executar aquilo, saber exatamente qual é o passo a passo de como executar. Outra coisa, definir quem é responsável por cada etapa. Então você pode colocar o colaborador de execução, né? Ó, você vai fazer isso, isso e isso. Ou você pode colocar um gerente também responsável por aquela equipe. Então você tem que deixar claro, ó, você trabalha com atendimento. Então você precisa aprender todas essas etapas. Você vai trabalhar na produção, você vai aprender esse processo. Crie um fluxo lógico. Então tem que ter sentido lógico. A etapa 1, a etapa 2, não tem que ser jogado. E você tem que documentar para cada tarefa. Então, se você criou uma tarefa de atendimento, por exemplo, qual é a primeira frase? A gente chama isso de script no atendimento. Pode ser script de venda, mas é um script. Pode ser script de atendimento, um roteiro de atendimento ou de venda. Nem todo atendente é vendedor, tá? Mas assim que o cliente chega, qual é a primeira coisa que a pessoa tem que falar? Tem que ser treinado isso. Eu trabalhei numa empresa, e isso vocês podem levar como reflexão, que era um call center, né? E o que acontecia nesse call center? Durante um mês, eu acredito que vários call centers fazem isso, mas é a importância disso que eu quero trazer. O funcionário ganhava só para treinar. Então ele ficava um mês treinando, não só técnicas de venda, como sobre o produto, o script de atendimento, o script de venda. Ficava um mês em treinamento. Então a empresa pagava um mês só para ele treinar.
só de treinamento. Ah, é perca de dinheiro? Na verdade, não. Se você capacita o seu funcionário, ele vai ser mais produtivo. Muita gente chega assim e fala assim, eu quero vendedor com experiência, mas ele acha que ele vai chegar lá dominando o seu processo. Cada empresa tem um processo, é individual. Então, assim, por mais que a pessoa saiba vender, você tem que ensinar ela sobre o produto. Ah, ela tem que aprender, tem que fazer tudo sozinho. Não, você é o dono da sua empresa. Você tem que gerenciar pessoas. Você tem que treinar pessoas. Ou você um dia contrata alguém para treinar. Mas no começo é você que tem que fazer tudo. Não tem essa, eu vou contratar um vendedor experiente, ele vai fazer tudo sozinho. As pessoas falam assim, né? Se a pessoa sabe vender, ela vende qualquer coisa. Mas antes dela vender qualquer coisa, ela precisa conhecer sobre o produto. E uma das coisas que as empresas não fazem é apresentar o produto para o funcionário. Não, ele tem que saber, ele é vendedor? Como assim? Eles contratam o funcionário e deixam muito a Deus dará. E aí o funcionário não tem um desempenho bom e ele bota a culpa em quem? No funcionário. Quanto na verdade a culpa é sua, do dono que não treinou eficientemente aquele funcionário. Como a gente estrutura um processo eficiente? A gente tem que padronizar. A gente começa pela padronização, que é definir a melhor forma de executar cada atividade. Então, assim, existem milhares de formas de fazer a mesma coisa. Então, você tem que descobrir qual é a melhor para você, para o seu negócio. Depois que a gente padronizou bonitinho, a gente vai para a automação. Então, a gente tem que utilizar ferramentas para otimizar o tempo e reduzir os erros. Muitas vezes, maquinários ou sistema é muito mais eficiente do que só o ser humano. E aí, a gente tem que ter uma forma de monitoramento. Então, não adianta nada eu fazer tudo e largar o funcionário lá e nunca mais avaliar o funcionário. Monitorar. Acompanhe indicadores para ajustes contínuos. Então, você tem que saber quais são os indicadores que vai fazer com que aquele processo tenha mais eficiência. Ou ele tem que chegar em determinado número, metas. E agora eu vou dar alguns exemplos de processos. Então, vamos lá. Aqui eu vou falar sobre o processo de restaurantes. Aqui nós vamos encontrar 3 problemas comuns. São processos comuns que todo mundo devia ter em cada segmento. Então, para restaurante, qual é um dos maiores problemas? Pedidos errados, demora na entrega e o cliente insatisfeito. Esse é um problema muito comum em restaurante. Pedidos errados, demora na entrega e o cliente insatisfeito. Significa que existe restaurante que não tenha isso em nada? Nunca errou um pedido, nunca demora na entrega e não tem nenhum cliente satisfeito? Não, isso vamos dizer que é impossível, né? Esse seria o limite da perfeição. Mas o que a gente busca? Diminuir os erros nos pedidos, né? Diminuir o tempo na entrega e ter cada vez menos clientes insatisfeitos. Então, são 3 problemas que nós vamos resolver aqui em um processo simples. Padronização no atendimento. Então, para a gente diminuir os erros, nós vamos padronizar o atendimento, criar respostas para o máximo de perguntas possíveis. Como assim? Todos os clientes têm dúvida. E aí você vai pegando aquelas dúvidas que os clientes têm e vai criando respostas padronizadas, respostas únicas e que fazem sentido. Aquilo tem que estar tudo pronto para o atendente só copiar e colar. Sistema integrado com a cozinha. Então, por ser um restaurante, para diminuir o erro, quando você pega o seu menu de atendimento e ele já está integrado com a cozinha, ele diminui os erros consideravelmente. Confirmar o pedido com clientes antes de finalizar. Então, uma vez eu fiz uma consultoria com uma pizzaria e uma das coisas que eu fiz é, todo final de atendimento você vai repassar o pedido do cliente para ver se está tudo ok. Com isso, eles diminuíram bastante os erros, né? Os erros nos pedidos. Fluxo eficiente na cozinha. Então, para diminuir os erros, nós vamos padronizar a cozinha também. É isso mesmo. Separar pedidos por categoria, como entradas, pratos principais ou bebidas. Implemente um painel digital na cozinha para exibir pedidos em tempo real. Então, enquanto o atendente está lá e ele finalizou o pedido, já aparece lá no painel. O que acontece? Já viu aquela história do telefone sem fio? Isso acontece entre o garçom e a cozinha e o atendente e a cozinha. Então, às vezes, o cliente pede uma coisa e o atendente ou o garçom passa errado para a cozinha e o pedido vem errado. O telefone sem fio é uma brincadeira de criança, mas que acontece na vida real, profissional também. Criar um esquema de núcleos para urgências dos pedidos. Exemplo, vermelho para pedidos prioritários. Às vezes, você precisa criar um sistema, um método, pode ser por cor, que se tiver vermelho é porque ou já está atrasado ou aquele precisa sair primeiro do que os outros. Isso precisa existir dentro da cozinha. Ah, mas não é só seguir a ordem lógica? Às vezes acontece alguma coisa. Então, nesse às vezes, você tem que já ter uma forma de apagar esse incêndio, né? Então, assim, se você não tem, você vive apagando incêndio. Quando você cria um processo, um incêndio, entre aspas, ele não existe.
existe. O problema pode acontecer, mas você já sabe como solucionar. Então, se um pedido foi errado, por exemplo, ele vai ter prioridade quando ele voltar para a fila, tá? Porque o cliente já pediu antes. Então, a gente errou, infelizmente. Então, a gente tem que corrigir esse erro. E qual é o processo? O processo é passar ele na frente. É um dos exemplos, tá? Entregas otimizadas. Continuando falando sobre a demora na entrega, né? Então, aqui nós vamos otimizar, vamos supor, o motoboy para que a entrega seja mais rápido e eficiente. Então, existem vários sistemas hoje para quem trabalha com delivery, onde você consegue organizar a sua rota. Vamos supor que é o atendente ou o gerente lá de equipe, alguém responsável vai gerenciar e mandar cada motoboy para cada lugar, para cada região. Assim você otimiza o tempo de entrega. Usar um rastreamento de entrega para estimar o tempo exato de chegada. Muitas empresas grandes hoje faz isso, né? Rastreia, como o iFood, hoje tem a 99 Food, rastreia o motoboy para saber exatamente onde ele está. Numa pizzaria, num restaurante, num delivery pequeno, o que a gente pode fazer? Simplesmente enviar a localização do WhatsApp. Ponto. Acabou. Já tem um sistema de rastreamento solucionado, tá? O motoboy pode mandar a localização dele em tempo real pelo WhatsApp. Criar um sistema de avaliação para entregadores, garantindo eficiência no serviço. Então, o próprio cliente pode avaliar o entregador. Com isso, o que acontece? Você minimiza clientes insatisfeitos. Então, você consegue entender que como processos eu consigo resolver vários problemas. Imagina que se eu não tenho esse processo, vai entrar pedido errado todo dia. E como que eu resolvo o pedido errado? Não sei. Então, eu preciso criar um processo para minimizar os erros. E mesmo quando acontecer, porque eu minimizo, eu não elimino todos. Mesmo quando acontecer, o que eu vou fazer quando tiver um pedido errado? Qual é o processo a ser seguido? E o resultado aqui é redução de erros, entrega mais rápida e maior satisfação do cliente. Outra coisa que nós vamos falar aqui é processos e problemas que um e-commerce tem. Quais são os problemas mais comuns? Vamos lá. Pedido atrasado, que atrasa para sair. Dificuldades no controle de estoque, também insatisfação de clientes. Então existem 3 processos que a gente pode criar que são padrão para isso aqui. Automação do estoque. Então acontece em loja virtual de você vender e não ter o produto em estoque. Cara, isso acontece demais. A pessoa não tem um controle de estoque automatizado. Então o sistema de gerenciamento de estoque para evitar vendas de produtos esgotados. Não adianta ter o sistema se ele não for preenchido. Tem que ter uma pessoa responsável para fazer essa tarefa também. Onde acontece bastante erro também é na separação. Então a gente precisa criar um processo de separação eficiente dos pedidos. Criar um setor específico para a separação de produtos. Separação e organização lógica do estoque. Na própria separação demora muito, pega pedido errado, pega produto errado. Então no estoque tem que ter uma organização lógica. Como que você vai criar na sua loja? Cada um cria uma coisa lógica. Tem gente que cria de organização pelos mais vendidos. Tem gente que cria por ordem alfabética. Então depende também do seu produto. Então você tem que criar uma ordem lógica dentro da sua empresa e organizar esse estoque em uma ordem lógica. Um lugar separado e específico de expedição, tá? Para não virar aquela bagunça. Então aquele cômodo, aquele espaço, aquele quadrado é só focado em expedição de pedido. Envio rápido e rastreamento. Ter parceria com transportadoras eficientes, como Correios, motoboys para entregas locais, transportadoras privadas, tem muita transportadora privada hoje em dia. Disponibilizar um código de rastreamento automático para o cliente acompanhar o status da entrega. Isso já existe muito em lojas virtuais, em plataformas grandes. Tem gente que quer desenvolver a loja virtual própria. Tem muitos detalhes que você acaba esquecendo. Então usar plataformas prontas, como eu gosto muito da Tray, trabalhei muitos anos com a Tray, eles conseguem ter tudo isso mapeado. Tudo isso que eu falei aqui, só de você ter a Tray, você já tem todo esse sistema embutido dentro dele, né? Automação com estoque e várias outras coisas você tem dentro dessa plataforma. Crie um prazo realista e comunique qualquer atraso imediato ao cliente. O que isso quer dizer? Você tem uma quantidade de vendas diárias. Conforme essa quantidade de vendas diárias vão aumentando, o seu prazo de entrega também aumenta. Então, enquanto você não tem venda todo dia,
dia, você pode colocar um prazo de um dia para você embalar, mais o prazo da transportadora. Mesmo assim, eu divulgaria 2 dias a mais, porque pode acontecer alguma coisa. Conforme as suas vendas vão aumentando, o seu prazo, embalar o produto do cliente vai aumentar. Se você tiver 100 vendas, 200 vendas por dia, você não faz todas em um dia, ainda mais se for uma pessoa só embalando. Então você vai aumentar o seu prazo de entrega. Com isso, mesmo acontecendo alguma coisa, antecipe. Liga para o cliente e fala assim, tivemos um problema, tal, mas o seu pedido vai ser entregue em tal data, tudo bem? Transparência sempre é o canal. E qual é o resultado? Redução de erros nos envios, entregas mais rápidas e aumento da confiança do cliente na nossa loja virtual. Então, são processos que você minimiza os erros comuns que existem. É claro que cada empresa tem as suas particularidades, tem os erros que só você tem, então você vai ter que criar um processo para esses erros. Para prestadores de serviço, qual é o problema mais comum? Agendamento desorganizado, cara, isso é muito comum, né? Atendimento atrasados e dificuldades em atender todos os clientes sem comprometer a qualidade do serviço. Então esse é um problema que muitos prestadores de serviço têm e muitos não conseguem resolver. E isso, como já é comum, já é fácil resolver. O agendamento inteligente. Muitos prestadores de serviço querem fazer tudo de cabeça ou anotar no caderninho. Às vezes você tá na quarta, quinta folha, mas quando você vai agendar o cliente, você esquece de olhar as outras folhas. Então é interessante que você faça isso de uma forma mais inteligente. Caderno, cabeça não funciona. Então, ou um sistema, o próprio Google Agendas dá para você fazer isso, né? Então, um sistema de agendamento online que sincroniza horários automaticamente. Isso vai fazer com que você não marque 2 serviços no mesmo horário. Defina um tempo médio de atendimento para evitar sobrecarga. Também muitos prestadores de serviço não têm muita dificuldade de controlar o seu tempo de trabalho. Então a gente tem que saber exatamente quanto tempo a gente demora para fazer cada serviço. Confirma os atendimentos por WhatsApp ou e-mail para reduzir faltas. Então às vezes você marcou alguma coisa com o cliente, mas antes de sair do seu escritório, da sua casa, combina com ele de novo. Opa, tudo bem? Tô aqui só para confirmar a minha visita de amanhã. Tá tudo certo para amanhã? Ou se é à tarde, de manhã mandou uma mensagem. Opa, tô aqui só para confirmar nossa visita à tarde. A pessoa sai, marca outro compromisso e esquece. Com isso você diminui tempo de orçamento, por exemplo. Ou você marcou de ir na casa do cliente e o cliente saiu. Então é bom sempre marcar. Gestão de equipe eficiente. O que a gente pode fazer aqui? Crie uma escala de atendimento para distribuir as demandas de forma equilibrada. Escala de atendimento, isso é muito importante. Quando o prestador de serviço começa a crescer, a maior dificuldade que ele tem é controlar pessoas, gerenciar pessoas. E ele precisa gerenciar pessoas, porque aquele prestador de serviço ele é limitado a 24 horas. E mesmo assim ele não trabalha 24 horas. Então, para ele começar a ganhar mais, faturar mais, ele precisa ter equipes que façam a mesma coisa que ele, e ele precisa gerenciar essas pessoas. Então ele precisa aprender gestão de equipe, precisa aprender liderança. Mas eu sou médico, eu sou advogado. Se você trabalha por conta, você tem uma clínica, é interessante que você também tenha outros médicos trabalhando com você, e você precisa gerenciar, não só médicos, como atendente, ou qualquer outro trabalho dentro da sua empresa. Se você é eletricista, se você é advogado, se você é dentista, a lógica é a mesma. Um dia você vai crescer e vai precisar de outras pessoas trabalhando junto com você. Então, onde você precisa aprender a liderar a equipe. Utilização de um CRM para armazenar informações de clientes e facilitar o envio. Você vai ter vários clientes. Já aconteceu com muitos pedreiros de não saber exatamente o que está acontecendo na obra. O cliente falou uma coisa, fica aquele disse-me disse, né? O CRM vai te ajudar a você especificar exatamente o que o cliente pediu e ficar gravado, arquivado em um sistema. Não na sua memória. A sua memória é falha. A minha memória é falha. Então a gente precisa de um sistema para ajudar a gente. Padronização de atendimento. Crie um passo a passo para cada serviço, garantindo qualidade e rapidez. O que isso quer dizer? Por mais que você seja um prestador de serviço, você precisa criar padrões. E é esse padrões que eleva o nível da sua empresa. É esse padrões que nós chamamos de qualidade também. É esse padrão que você vai conseguir ensinar outra pessoa a fazer do jeito que você faz. É claro que quando a gente pega uma pessoa com experiência, é um pouco mais fácil treinar, mas aí existe aquela questão que nós chamamos de vício. Todo mundo que já tem uma noção, ela vem com vício. Então você tem prós e contras nos dois sentidos. Você tem prós e contras de contratar uma pessoa totalmente inexperiente
inexperiente você treinar do zero, e você também tem prós e contras de contratar uma pessoa experiente e treinar ela o seu processo. E aí vai da cultura da sua empresa. Os dois estão certos, não tem nada errado, vai do perfil da sua empresa, do seu perfil, da cultura que você vai criar para sua empresa. Checklist para o cliente saber o que esperar pelo atendimento. Então, quando você vai fechar com o cliente, é importante que você entregue um checklist para ele e fala assim, ó, primeiro nós vamos fazer isso, depois nós vamos fazer isso, depois nós vamos fazer isso. E vai acompanhando o checklist com ele. Terminou a primeira fase, a primeira etapa, conversa com ele e fala assim, ó, essa primeira etapa já foi. Agora falta essas outras duas, essas outras etapas. E você vai ticando conforme você vai terminando. Assim o cliente vai tendo mais clareza do que você está fazendo, vai entender o que você está fazendo e isso gera mais confiança. Assim ele pode te contratar novamente, indicar o seu trabalho, porque ele vai confiar no seu trabalho. Lembrando, transparência é muito importante. E qual é o resultado disso? Atendimento mais rápido, cliente satisfeito e maior produtividade sem sobrecarga para o prestador de serviço. E se vocês quiserem se aprofundar cada vez mais na gestão de negócio, se você quer aprender a liderar realmente o seu negócio, aprender a criar processos, me ajuda pessoal para criar processos dentro da sua empresa e aprender todos os pilares da empresa, os pilares de logística, processos, liderança, atrair clientes, marketing e vendas, gestão financeira, conheça a minha mentoria. E lá na minha mentoria nós estamos com uma condição especial para os 10 primeiros empreendedores que correr. Clica no primeiro link da descrição e venha conhecer a minha mentoria Missão CEO, a jornada imperial. Agora que você entendeu como que processos bem definidos evitam falhas, no próximo episódio eu vou te ensinar a escolher fornecedores certos para que a sua estrutura não desmorone. Até o próximo vídeo.